Eu tenho o prazer de conhecer, eu tinha visto ele uma ou duas vezes por aí, Márcio Roberto, ele que é da Central Única das Favelas. Seja bem-vindo, Márcio. Ou chamo de Tita? Tita, pode chamar de Tita, né? Na favela o apelido é o que predomina, né? Tita, como é que nasceu a Central Única das Favelas? Bom, vamos lá. Agradeço a presença do programa, pelos antecessores que passaram por aqui. Ouvi que o debate dos candidatos a prefeitos foi do mais alto nível, né? Isso me deixa lisonjeado e mostra toda a credibilidade do Roberto Samuel e do Tribuna Livre. Então é uma honra estar aqui falando da CUFA, né? A CUFA é a Central Única das Favelas, oriunda do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. Foi fundada seu fundador é o Celso Ataíde, juntamente com o MVBio. Estamos presentes nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Estamos presentes também em mais 17 países e ocupamos 3 cadeiras na ONU, sendo de educação, afrodescendência e também da juventude. Que coisa maravilhosa! Eu tenho medo, um certo medo. Vocês fazem um trabalho muito lindo, mas eu tenho medo daquela coisa de romantizar a favela, dizendo, ali é maravilhoso. Não, ali tem muitos problemas. Juventude, expostas a riscos gigantescos. Por aí você vê que são jovens mortos diariamente com balas perdidas. Falta educação, faltou muita coisa. O que a CUFA faz para mudar essa realidade tão triste, não só do Brasil, né? Mas vamos falar aqui do Brasil, principalmente de Guarulhos, estado de São Paulo. Sim, as favelas em geral, as favelas são o povo invisível, né? O povo que não é enxergado pelo executivo, pelo legislativo, e é visto também com aquele estigma que favela é somente o território de violência, tragédia e carência. E a CUFA, pelo contrário, ela aposta na favela como um território de potência e não de carência. E vem nesses 20 anos fazendo trabalho de empreendedorismo social, levando para as favelas muitas coisas que não são levadas pelo governo, como arte, cultura, esporte, lazer, e tentando mudar esse estigma da sociedade, de território carente para território potente, visto uma vez que a favela movimenta quase 2 bilhões anuais. Esses 2 bilhões anuais são mais que o PIB somado juntos do Paraguai e da Bolívia, só para a gente ter uma noção. Nós temos favelas em São Paulo, um exemplo, a favela de Paraisópolis, com 220 mil pessoas. Ela é maior que 80% das cidades do território nacional, que temos 5.500, 5.600 cidades no nosso território. Gigantesco. Tem gente empreendedora dentro das favelas? Tem gente empreendedora. A CUFA, através do Celso Ataíde, montou a Favela Road, onde o Celso Ataíde é o CEO. A Favela Road é uma instituição que visa os territórios, fazem uma pesquisa dos territórios de forma a levar o empreendedorismo para dentro da favela. Só para citar alguns exemplos, são mais de 25 roads, empresas das roads. Uma das empresas chama Comunidade DOR, que é a CDOR, onde nós levamos para a favela placas de publicidade. Essas placas de publicidade mais ou menos de 1,40 m por 1,20 m, elas são instaladas nas casas dos moradores. O morador recebe R$60 em média para essa placa ficar por 30 dias e a liderança da favela que coloca a placa também recebe um percentual desse valor, de forma que a gente vai oxigenando a economia dentro desses territórios. Além de oxigenar a economia desses territórios, a gente levamos informação, como as placas de vacina, de calendário de vacina, de prevenção ao Covid,
E também temos placas de empresas que apostam nesse território como um território Sim, porque ali tem de mercado. Sim, por é um exemplo, mercado, né? Eu acho muito interessante que, por exemplo, minha mãe vendia Avon nas favelas. E eu, recentemente, nós instalamos em Guarulhos mais de 200 placas do Boticário, onde o Boticário está incentivando a favela a vender os seus produtos, de forma que a favela vai pagar no produto um produto com um pouco mais barato do que no asfalto. Logo, os revendedores ganham a sua grana e o Boticário, onde não via esse mercado, não tinha esse mercado, ele agrega esse mercado para a sua gama de consumidores. E olha só, quem está nos acompanhando é o Regis Silva, CUFA Guarulhos. Alessandro Rocha, parabéns pelo trabalho junto à CUFA, Márcio Roberto. Regis ainda fala parabéns, Tita. André Suatler, é isso? Suater? SWAT. Suati. SWAT, lá do Pimentas. Parabéns, presidente. Dutra. Grande trabalho vem executando nas nossas comunidades. Deco Neri, parabéns, Tita, pelo trabalho que vem executando à frente da CUFA. Pessoal, vamos compartilhar aí para ver se a gente chega ao maior número de pessoas. Eu sou da periferia, né? Então, eu conheço muito essa realidade. Quando eu falo que é um local de sofrimento, é um local... Eu vivi ali. E para fugir daquela sina que a gente sabe, é necessário muito esforço. Por isso que eu acho importante ter entidades como a CUFA para mostrar que existe um caminho. Sim, né? sim. Existe um caminho para poder se realizar como sonho. E muitas vezes, como você mesmo falou, temos ali, no Rio de Janeiro, tem um monte de sambista, mas tem gente famosa que vai acabar vendo o talento do garoto que é um poeta. Não é toda a favela que tem isso. Então, eu acho extremamente importante você ter esse tipo de trabalho. Mas como fazer para... Eu acho que a educação sempre é o melhor caminho. Sim. Educação, potencializar a educação. A CUFA também pensa nisso? A CUFA também pensa nisso. A CUFA forma, dentro desses 20 anos, forma pessoas que acostumadas com esse território de violência, tragédia. Então, a CUFA, ela pensa não em resistência como os nossos passados, nossos pais pensavam, mas a CUFA pensa que ela, diferente do capitalista, ela pensa que ela tem que dialogar com o executivo, com o legislativo. Mas nunca como confronto. Quando a gente senta com o governador de São Paulo, a gente não está sentando com nenhuma bandeira, nem de nenhuma cor. Estamos sentados com um representante do povo, eleito pelo voto popular, que tem as receitas pagas por esse povo, e a gente apresenta para ele a nossa agenda e tenta colocar a nossa agenda para funcionar. Né? Então, quando a gente senta com o governador, a gente não está levantando a bandeira dele. E também, se a gente não sentar com ele, a gente também não vai atirar pedra nele. Eu acho bacana. Tita, manda um salve para a escolinha RM Santa Emília, Guarulhos. Salve, salve, rapaziada. Tudo de bom. Natália Santos também está aqui. Deco Neri, parabéns, Tita, pelo trabalho que vem executando à frente da CUFA. Bacana, o pessoal está nos acompanhando isso aqui muito, muito bem. Por que é importante divulgar a CUFA? Ela está em todas as favelas. Quantas favelas nós temos em Guarulhos? E por que? Primeiro essa questão aí. Sim, Guarulhos, pelo levantamento que a gente fez, tem aproximadamente 188 favelas. 188 núcleos. 188. É óbvio que, pela topografia, nossas favelas não são igual Paraisópolis, igual Heliópolis e igual Rocinha, por exemplo. Mas temos várias favelinhas, né, que acaba se formando essas 188. Porém, muitas das favelas, quando o executivo chega e asfalta, e em vez dos barracos serem de madeira, passa a ser uma casa de alvenaria, se diz que não é mais favela. Mas, porém, a mão do governo ainda não chega, a educação não chega, a saúde não chega, continua ainda no plano invisível.
O Soares está falando assim, Morro do Piolho, presidente Dutra, somos todos culpa. O que caracteriza, então, vamos por aí, o que caracteriza uma favela? Segundo o IBGE, é um conglomerado de pessoas. Um condomínio também é um conglomerado de pessoas? Sim, a gente temos vários CDHUs na cidade de São Paulo, até Brasil afora, que é uma favela vertical. Saiu a madeira, entrou a alvenaria, verticalizou, mas está lá, isolado, mas, então, o que sem chegar nada. Não chega saneamento básico, não chega saúde, não chega educação. A política de segurança pública para esses locais somente é um efetivo, viatura e munição. Então, o que caracteriza uma favela seria a falta da mão do Estado, a falta de recursos de infraestrutura que não geram oportunidades. Então, quando a gente fala que a pessoa que está na favela, que está no asfalto, elas têm a mesma chance de igualdade, isso não é verdade, porque as chances são bem menores para quem tem um estudo escasso e muitas vezes os números que estão nas notas, nas cédulas de dinheiro, são mais importantes do que os números nas notas dos boletins escolares. Então, muita gente tem que parar de estudar para trabalhar, para ter o que comer. Eu sou um exemplo disso. Eu Entendeu? Então, as coisas são mais difíceis. Aliás, não foi somente isso, né? Eu também não tinha uma visão de que era necessário estudar. Às vezes falta isso. Sim. Eu na pré-adolescência, eu não via que era importante estudar. Eu não tinha esse referencial comigo nessa idade. Sim. Por isso que eu acho que é importante as entidades assim, sim, mostrar que além de ser jogador de futebol, de ser atriz, você tem o caminho de estudar e se potencializar. Sim. Que para fazer um grande negócio, para você gerenciar, você tem que ter alguns conhecimentos matemáticos e experiência, aprender a ler isso também, né? Segundo o IBGE, são 14, 15 milhões de pessoas vivendo em situação de favela. Na nossa conta, esse valor deve subir, esse número deve subir para 25, 24 milhões de pessoas. E de forma que quando não chega a educação, não chega os recursos suficientes para diminuir essa desigualdade social, aí vamos ser um país que vamos construir mais presídios do que escolas. Morre-se de fome ainda aqui nas favelas do sul, do centro-sul, do sudeste, né? A gente tem casos que emocionam a gente de pessoas que não têm o que comer no dia seguinte, ou mesmo nesse dia. E tem muita gente em situação. A pandemia expôs cada vez mais essa desigualdade social. A favela, não existe lockdown para a favela, o distanciamento social do executivo já existia faz tempo, porém dentro de um barraco de 8, 10 metros quadrados vivem 10, 12 pessoas, então não existe o distanciamento social. E todos os serviços essenciais que não fecham, que não param durante a pandemia, a maioria deles são executados pela favela. Então é a favela que abastece o carro de gasolina no posto, é a favela que é o porteiro que abre o prédio, é o porteiro que é o padeiro que faz o pão. Então toda vez que a gente fala de serviços essenciais, a favela que está exposta, ela que é a infantaria. E na pandemia a favela assumiu essa linha de frente e estamos aí, né? Na luta. Muito interessante. Vamos ver se a gente traz mais você aqui, mais a pessoal. Vamos tentar expor essa outra visão sobre as favelas. Que como eu sou jornalista, eu não gosto muito de minimizar as coisas. Eu acho que a partir do momento que você começa a florear muito, se você acaba escondendo a realidade. Sim. A vida é dura. Sim. E para quem é pobre, a vida é mais dura ainda. Sim. Acordar de madrugada e você... muitas favelas aqui em Guarulhos não tem pavimento, você pisa na lama, é um negócio horrível. Então eu acredito muito em que a gente tem que expor cada vez mais essa situação
até para deixar de ser invisível esse pessoal, entendeu? Eu acho extremamente importante. Fábio Medina, parabéns, Tita, belíssimo trabalho, parceiro. Natália Santos também está conosco, Maurício, Luiz Henrique Assis da Silva, lá da Vila Operária. Vila Operária, às vezes, muitas favelas acabam nascendo de uma ocupação ou de uma invasão. Sim. Onde o Estado não chega, onde falta política pública de habitação, incentivo para a habitação e até fiscalização. As pessoas não têm onde morar, vão se encostando e aquilo passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, quando viu, já está tudo ocupado. Na região do Cabuçu, se a gente tivesse uma foto de 20 anos atrás, a gente ia ver muito verde, muito matagal. E cada dia mais a gente vê alvenaria, construções de formas aleatórias, sem nenhum tipo de planejamento, ali do lado nenhum tipo de saneamento básico. Do Rodanel, Norte, muito ocupado. Eu chamo aquilo de invasão, desculpa, ocupação é uma outra coisa, eu chamo aquilo de invasão porque vai um grupo, invade e depois eles vendem aquele terreno para sim a pessoa mais pobre, e essa aí que acaba ficando lá e acaba sofrendo muito ali. Maurício dos Santos, obrigado, Tita. Malvinas agradece. Malvinas é outro ponto que também, ali na verdade era um grande varjão, né, varjão do rio Baquirivu, e aí foram aterrando, jogando entulho, as casas na verdade estão em cima de entulhos ali. Sim, e quando você vê, nós estamos ao lado da maior porta de entrada do país, e um povo sofrido, não assistido pelo governo, não assistido pelos órgãos públicos competentes. E essa visão, quando as pessoas chegam de outro país, ela já vê no nosso país. Só que eles colocaram algumas árvores ali para esconder, né? Ficou muito bem escondido. Quando você passa ali pela avenida, você quase não vê o outro lado, porque tem muitas árvores. É um negócio muito bonito. Para quem já é invisível, é uma árvore. Por que é uma árvore a mais, hein? Pessoal, eu quero trazer o pessoal da CUFA aqui mais vezes, eu quero trazer um pessoal, alguns moradores das favelas, para a gente discutir justamente isso, da necessidade de se abrir oportunidades. Não, eu não gosto muito da palavra assistencialismo, não. Eu acho que precisa só ensinar o caminho, que o pessoal já tem competência própria, e explicar, existe sim uma possibilidade de você se dar bem na vida, estudando, sendo uma grande pessoa. E eu acho que é por aí o caminho. Quantos minutos? 5 minutos para terminar nosso programa. Agradecer muito ao Márcio. Márcio, as portas estão abertas sempre quando precisar para falar sobre os projetos aqui, principalmente aqui de Guarulhos. Vamos nos concentrar em Guarulhos. Vai ser um prazer. Sim. Nós agradecemos também a oportunidade de estar falando. Porém, a CUFA não quer ficar notabilizada pelo assistencialismo, pela entrega de cesta básica. Antes, a gente não fica feliz com isso, porém, em tempos de pandemia, somos a organização mais premiada no país e até internacionalmente. Porém, para a gente, o interessante é que não existisse favela. Porém, enquanto existe favela, nós iremos estar trabalhando, na minha opinião. Iremos estar trabalhando de forma de conscientização, dialogando com o executivo, com o legislativo, de forma de atender às nossas agendas e fortalecendo as nossas pautas. É só você ver o Bronx. Temos uma CUFA no Bronx. Nossa CUFA no Bronx, ela foi inaugurada juntamente com o nosso presidente, Preto Zezé. E lá ela é apadrinhada pela Beyoncé e com o seu marido, o empresário Jay-Z. Olha que bacana. Márcio Roberto, conhecido como Tita aqui, trabalhando na CUFA, Central Única das Favelas. Vamos tentar trazer maior visibilidade e ano que vem vamos trazer daqui várias e várias vezes para discutir. Vamos trazer alguns favelados aqui no programa para discutir essa coisa de como a gente pode melhorar a vida um dos outros. Eu acho que é importante isso aí. Eu gostei desse papo aqui. Parabéns pelo trabalho, Márcio. Ok, obrigado, Roberto. Estaremos à disposição. É sempre muito bom falar e expandir. Tem muita liderança
boa na cidade, trabalhando, engajada no projeto e que vamos render frutos na frente.